período, então eu vou adiantar um pouco mais da matéria em si, tá? E vou deixar a parte prática um pouco mais para frente. A gente vai ter eu vou trazer um rapaz para falar sobre Firewall com vocês, né? E vou dar continuidade hoje um pouquinho mais para frente. Semana que vem eu faço uma coisa mais prática, tá bom? Que eu sei que eu acho importante também, tá? Então, é mais ou menos isso. Dando continuidade ao que a gente estava falando, né? Naquele tema de desenvolvimento seguro, hoje a gente vai falar sobre CI, CD seguro, onde eu digo para vocês que não só o processo do seu software, né, não só a tua infraestrutura de rede, não só a tua aplicação, mas todo o teu processo, desde o deploy até o final da tua aplicação, ele precisa ser seguro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver o que é CI/CD, né, quais são os desafios que a gente tem nesse processo, o que é esse termo que a gente vai chamar de DevSecOps, né? E eu já vou dizer que o termo DevSecOps ele já morreu, ele voltou a ser DevOps, para quem sabe o que é. O que eu posso incluir para automatizar tarefas de segurança e alguns links úteis, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado os links que eu tenho colocado no Classroom para vocês, mas alguns têm a ver com isso, né? E eu vou mostrar hoje para vocês uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, né? E que é o OpenShift, tá? O OpenShift, ele é uma ferramenta da Red Hat, né? E aí tem os treinamentos online que eu vou recomendar para vocês fazerem, né? Muito parecido com os treinamentos da Cisco. Eu não sei se alguns de vocês estão fazendo os treinamentos da Cisco, e a gente recomenda, né, que a gente oferece lá no LCE, tá bom? Só um instante. Então vamos lá. Então, como é que funciona o ciclo do desenvolvimento tradicional? Você vai começar um projeto, a fazer a análise, o design, código, teste de unidade, vai integrar, vai fazer testes de aceitação e integração. Se tiver completo, você tenta fazer teste de segurança, senão você volta para esse ciclo de desenvolvimento, né? Senão você entrega e acabou, fechou o balão, né? Quando a gente inclui os testes de segurança dentro do nosso código, né? A gente vai incluir testes dentro das unidades funcionais, a gente vai incluir testes dentro da integração e testes, né? E dentro das aulas práticas, a gente vai falar sobre isso. Então, né, aulas práticas que a gente vai ter daqui para frente. Uma vai ser sobre Firewall, a segunda vai ser sobre Smart Contracts, que eu já estou devendo para vocês. A terceira vai ser sobre testes unitários, que a gente também já está se devendo isso há muito tempo. E a última vai ser sobre OpenShift. Tá? Então a gente vai começar um período um pouco mais longo de coisas práticas nas próximas semanas. Espero que vocês se divirtam. Então, vamos lá. Então, isso muda como a gente pensa segurança, né? Segurança deixa de ser só algo que você vê no final, normalmente orientada à agricultura, à arquitetura, né, à infraestrutura, né? Mas agora integrado no processo de desenvolvimento desde o começo, né? Coisas que a gente, né, tem discutido ao longo do texto. Então, como é que é o pipeline de CI/CD? Né? Como é que a gente trabalha normalmente esse pipeline? A gente vai começar sempre pelo código, né? Vai tentar versionar esse código. Uma vez versionado,
A gente vai rodar testes automatizados dentro desse código que a gente está versionando, né? Vai gerar um container e a gente vai ver normalmente que, a maior parte dos containers hoje são imagens do Docker. Eu recomendo quem não aprendeu o Docker correr atrás, mas podem ser containers Podman, né? Ou seja, o que eu quero deixar claro é que, apesar do Docker ser a solução mais popular, ele hoje não é a única solução que a gente vai ter, tá? A gente vai ter outras soluções. Vai entrar, fazer um registro desse container gerado, ou seja, a gente vai versionar, inclusive, a imagem de container que a gente gerar, realizar a implantação do nosso software e monitoramento. Dentro dos testes, eu vou fazer testes unitários, testes de cobertura e análise estática de código. Todas essas a gente vai discutir quando a gente falar sobre testes, tá bom? E aí surge o termo que é DevOps, né? A gente chegou à conclusão, e eu espero que vocês já tenham chegado à conclusão, de que não existe numa equipe moderna de software o cara que é responsável pelo software e o cara que é responsável pela infra, né? Não tem mais como ter. Isso era uma coisa. Qualquer tutorial básico de Docker serve. Eu acho que eu vou postar para vocês alguns que eu gosto, mas alguns assim um pouco maiores, alguns um pouco menores. Mas assim é importante que vocês aprendam a lidar com o Docker. Inclusive no VS Code tem um plugin Docker que é muito bom, né? Para quem já tem o hábito de usar o VS Code. Eu particularmente não gosto muito, mas do VS Code, mas eu acho que é preconceito porque é da Microsoft. Mas não tenho esse preconceito, isso é coisa de gente babaca que nem eu. Mas eu vou postar para vocês alguns tutoriais. Eu estou devendo subir algumas aulas, né? Eu vou me preocupar em subir essas aulas para vocês também, tá bom? Acho que eu estou devendo para segurança, estou devendo só aula de blockchain no canal, não é isso? Então vamos lá. Então, você vai ter o DevSecOps, ele é um ciclo contínuo, né? Onde o desenvolvimento e a operação estão juntos, onde a codificação e a testagem fazem parte de um plano maior, ou seja, você vê a aplicação não só como o código-fonte que executa a aplicação, mas como todo o processo de deploy. Que você pode, quando você pensa em segurança, você vai estar pensando na segurança do código, da infraestrutura e do processo. Ou seja, em todos os momentos, né, vocês vão ver aqui que na parte do código você vai ter que validar patch e fazer scan por vulnerabilidades. Quando eu fizer o build, eu tenho que fazer o escaneamento de vulnerabilidades no meu build, eu tenho que testar e avaliar risco no meu teste, eu vou ter que buscar no meu planejamento uma rotina de patches e updates caso eu descubra vulnerabilidade. No momento que eu for fazer o release, eu vou ter que integrar com um orquestrador de nuvem, como por exemplo o Kubernetes. No deploy, eu vou ter que buscar a segurança da infraestrutura. Na operação, buscar erros em execução e prevenção de exploits. E no monitoramento, fico monitorar minhas imagens em atividade e buscar por malwares nas bases conhecidas. Ou seja, tem uma série de procedimentos que eu tenho que adotar, porque, na verdade, a gente, como ciência da computação, a gente não faz mais... a gente não faz aplicativo, a gente não faz software. O que a gente faz é solução. A gente soluciona problemas de código. A gente soluciona problemas do nosso usuário e para a gente resolver esses problemas, a gente tem que, né, dar para o cara uma solução completa do início ao fim. Então, você vai ter o que a gente chama do ciclo tradicional do desenvolvedor, né? Planejar, codificar, buildar e testar, e o ciclo tradicional da operação, que é o deploy, operação e monitoramento. É claro que não tem, né, hoje em dia, como você fazer o deploy da aplicação sem entender do código. E aí surgiu o DevOps, o cara que tem esse perfil
meio misto. E se você não como é que eu vou dizer isso? Se você não se você é mais ingênuo, você pode ver tipo, o DevOps ou o Full Stack mais como um cara que é pau para toda a obra, né? Um cara que é extremamente generalista, um cara que, na verdade, a pessoa está querendo economizar, mas a ideia não é essa. A ideia é que o cara que seja DevOps, ele seja uma camada de comunicação entre o desenvolvedor e a tua equipe de infra. É claro que você vai ter uma equipe de infra ainda cuidando da infraestrutura física. É claro que você vai ter uma equipe de desenvolvimento preocupada no desenvolvimento da solução, mas você tem que ter alguém que consiga comunicar a essa equipe, e esse é o papel do DevOps. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala em monitoramento contínuo, quando a gente fala em operação, quando a gente fala em controle, é fazer o gerenciamento do versionamento, gerenciamento do controle de versão, né? Usar algo como Git, né? Ou seja, não existe, eu já trabalhei, como eu falei, com empresas que trocavam software via Google Drive. Isso não é factível. Então, se você não tem nenhum um versionamento, né, um gerenciamento de versionamento, né, se você não tem nenhum GitLab, um Git Server ou um GitHub privado, você não pode pensar em segurança estrutural, tá? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é aprendam Git, tá? Tem uns tutoriais também bons do Free Code Camp, mas o curso do próprio GitHub é excelente para vocês fazerem. Então, se eu fosse dizer para vocês qual é o kit mais simples do cara que quer desenvolver de forma segura, a primeira coisa que a gente tem que entender é Git, depois a gente tem que entender um pouquinho de Docker, entender um pouquinho de testes unitários e testes de cobertura. Hoje em dia, entender o SonarQube, que faz análise estática de código, é importante. A gente vai ver um pouquinho sobre SonarQube também no curso, tá? Esse é um conjunto de ferramentas que você tem que ter. Quando eu falo em Continuous Integration, eu estou dizendo o seguinte, uma vez que eu subir, né, no evento de eu subir o código para o meu servidor de versionamento, né, eu vou ter que compilar, validar, fazer a revisão de código, os testes unitários, os testes de integração. Ou seja, eu vou ter que gerar toda uma infraestrutura que no momento do upload do meu código para o servidor, ele gere para mim um report, né? Ou seja, né, isso é interessante em empresas grandes, onde você tem muita gente trabalhando junto, né, para garantir que algo que você construiu não quebra coisas que algum dos seus coleguinhas tenha construído. O terceiro passo seria a entrega contínua, né? Que uma vez que eu construir a minha aplicação, eu vou fazer a implantação dela dentro do meu servidor, né? Ou seja, agora o tipo de teste é o teste que vai, né, monitorar a operação em execução. E, por fim, o Continuous Deployment, né? Que é você sair de um servidor de teste para um servidor de produção, onde eu vou fazer um monitoramento do comportamento, né? E eu vou gerenciar os meus containers. Nota que numa empresa de software moderna, a gente não está mais falando do que a gente chama de bare metal, ou seja, eu instalo a minha aplicação diretamente num servidor. Eu estou falando de orquestração, eu estou falando de nuvem, eu estou falando de container, tá? Ou seja, ficou muito importante que no curso básico, né, os cursos básicos, como a gente entende, né, de redes, de infraestrutura, eles morreram para dar lugar
né, a essa nova infraestrutura de software. Para quê? Para que eu possa escalonar. Então, eu estou falando de AWS, eu estou falando de Azure, eu estou falando de qualquer uma dessas empresas que tenha esse código-fonte. Então, o objetivo do negócio é construir código mais rápido, de forma mais segura e de forma mais estável. Então, a gente está, a parte do que a gente vai chamar de Dev e Sec, Ops, é construir código melhor e mais rápido, né? Construir código mais seguro e construir com uma operação que ela não caia. Esse é o objetivo, por isso que eu DevSecOps. Assim, mas isso foi um trend durante alguns meses, alguns anos, né? E essa parte do SecOps foi absorvida, um pedaço pelo desenvolvimento e um pedaço pela operação, e hoje em dia a maior parte das coisas que vocês vão ver é DevOps mesmo, né? É DevOps bem tradicional. Isso não é certo, isso não é errado, isso é só como é, tá bom? E aí eu gostaria que, né, vocês tivessem isso em mente, né? Hoje em dia a gente fala em MLOps, né? Machine Learning Operations, né? Então, né, existe todo um trabalho para fazer esse tipo de coisa, e uma coisa está surgindo, a IoT Ops, né? O problema do IoT Ops é que, na verdade, ninguém sabe direito o que é IoT, aí fica uma vergonha. Para vocês terem noção, há uns poucos dias, o Google e, se não me engano, a IBM adotaram o Zephyr OS como um sistema operacional para a IoT, para o desenvolvimento de aplicações. Eu vou botar o link aqui. Então, na verdade, a gente passa a ver esse processo como um processo realmente de construção, né? E, na verdade, você tem, quando você busca na tua aplicação os requisitos da tua aplicação, quando você faz o plano de segurança, você tem algum aprendizado, né? Durante o processo da construção, você tem pouquíssimo aprendizado, mas você vai ver que o teu processo tem que ser um processo de melhoria contínua, porque os problemas vão surgir muito no lançamento. Então é isso que acontece. Durante o lançamento é que vocês vão ter muito aprendizado sobre os problemas da tua aplicação. Por que uma SOA inteira é feita para IoT? Lucas, essa é uma excelente pergunta, né? Porque as aplicações IoT estão ficando cada vez mais complexas. Quando você fala em IoT, né, você tem que pensar que você também está falando numa pilha de protocolos, né, ou de comunicação. Você pode ter coisas rodando em paralelo, né? E outra coisa, você pode querer fazer o deploy não manual desse tipo de aplicação. Como assim? Né? Eu tenho um update, eu tenho um patch, como é que eu aplico se meu sistema é estático? Então, você tem um SO, um Real Time Operating System, né? um RTOS, né? Deixa eu botar aqui no chat. Ele passa a ser muito importante, né? Ele passa a ser muito relevante dentro do cenário em que a gente está, tá bom? Então, as empresas se deram noção disso, a gente hoje fala da pilha do 6LoWPAN, tá? Eu chamo de pilha, mas o 6LoWPAN, na verdade, é um protocolo, é o IPv6 for Lossy and Low Powered Networks. Então, você tem, né, toda uma infraestrutura para transformar os dispositivos IoT em cidadãos da primeira classe da web. E conforme eles vão se tornando cidadãos da primeira classe, eles também vão estar sujeitos aos mesmos riscos que a gente tem. Então, né, se a gente pensa o IoT como uma aplicação, como um conjunto de aplicações IoT, né, então, na verdade, você tem que se preocupar com isso em relação à segurança também e nos requisitos do teu software.
Então, aqui eu tenho meu servidor de gerenciamento, eu vou jogar o código para minha aplicação, vou jogar para o meu servidor de Continuous Integration, que vai gerar, né, a minha imagem propriamente dita. Quando eu falo em Continuous CICD, eu vou falar de um servidor de integração e de um servidor de deploy. Né? Uma vez que o servidor de CICD ele gera os testes, eu vou buildar a minha imagem, criar uma instância na nuvem, né? E aqui vale a pena a gente falar do Terraform, né? É claro que eu não vou entrar em detalhes sobre a nuvem ou sobre a construção de uma nuvem aqui no curso, não tem muito espaço para a gente fazer isso, mas a gente pode chamar alguém para dar uma outra palestra sobre o assunto, né? Se vocês se interessarem. Eu acho que tem muita coisa legal rolando. E você vai fazer depois o deploy. E aí você vai ter 3 ambientes. Um ambiente de teste, um ambiente de desenvolvimento, né? E um ambiente de produção para você trabalhar. Então, na verdade, se eu penso esse processo de forma segura, eu vou ter que ter testes a nível de segurança, eu vou ter que ter testes da minha infraestrutura no servidor de integração e eu vou precisar, no servidor do deploy, checar vulnerabilidades e fazer pen testing, ou seja, testes de penetração, que é uma das aulas que vão estar faltando também para a gente ir até o final do período. Nota que o espírito do meu curso foi muito mais preventivo do que ofensivo até o momento, mas é para mostrar como uma parte de vocês vai trabalhar com o desenvolvimento, eu achei que era extremamente importante a gente dar uma olhada nessas coisas, tá bom? Então, se a gente for seguir do ponto de vista, né, dos diferentes desenvolvedores, né, a gente teria aqui a escrita da aplicação, o build completo, o código de testes, o package application, né, que eu vou transformar no meu realmente na distribuição da minha aplicação, a distribuição da minha aplicação, né, o meu app, né, e aí que eu vou compartilhar ele como um pacote, ou como uma imagem, ou como qualquer coisa assim. Do lado da operação, o cara vai estar escrevendo código de infra, né, e aí eu digo que é uma coisa que na minha época era muito ruim, né, a gente ia fazer redes quem não gostava de programar em computação. E isso é uma coisa que eu acho muito negativa. Eu acho que se você está em computação, você deve gostar de programar. Você pode até não ter descoberto ainda no que você gosta de programar. Às vezes, você gosta de programar script, né, para a tua rede. Eu tinha um amigo meu, um cara brilhante, um cara realmente assim, fora de série. E esse maluco brilhante, o que ele fez? Ele dizia para mim, Cláudio, eu não sei programar. Eu falei, cara, não é possível que você não saiba programar. Você está fazendo um mestrado, tipo, você passou nas disciplinas. Como é que é possível que você não saiba programar? Ele, não sei, nunca gostei. E um dia eu estava fazendo um script, né, em Java e estava demorando, né, sabe-se lá Deus por quê. Aí o cara virou para mim, não, Cláudio, isso aí que você está fazendo, eu faço em 5 minutos em Shell Script. Eu falei, você faz em 5 minutos de Shell Script? Ele falou, eu faço 5 minutos de Shell Script. Eu falei, cara, como é que você não sabe programar? Você está programando Shell Script? Mas isso não é C, isso não é Java, isso não vai para a web. Ou seja, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, existem várias formas de você desenvolver. Não necessariamente você está desenvolvendo uma aplicação completa, mas você pode estar trabalhando com automação. Então tem um livro muito interessante para quem gosta disso, que é o Automating Boring Stuff with Python, que é um livro justamente para você que até gosta de programar, mas você não está afim de ficar escrevendo HTML para ninguém, tá bom? Então é muito interessante vocês darem uma olhada nesse tipo de coisa. Eu acho que tem espaço para todo mundo brincar, tá bom? Então o cara vai buscar construir as imagens, validar os templates, fazer a automatização deploy e cuidar do deploy da infraestrutura, né? Enquanto isso, os dois vão acessar controle de versão e os dois vão acessar controle de repositório. Existem alguns dojos abertos que vocês podem buscar, né, para tentar verificar
as condições, como esse Web Security Dojo, eu não vou entrar nele agora. E existem algumas ferramentas interessantes, como o Security Code Analyzer. Ele é mais voltado para código C Sharp, tá? Mas vamos dar uma clicada nele aqui. Eu vou parar aqui esse compartilhamento disso aqui para compartilhar a página desse outro elemento. Então, ele é uma extensão do Visual Studio, tá? Que permite você analisar código.NET e .NET Core, né? Para fazer análise estática de código. Então, é uma solução bastante interessante que permite te analisar e vai te dar um relatório. E da mesma forma, né, que essa solução existe, existem soluções para quase toda grande linguagem de programação. Eu só quero deixar claro que isso não é uma exclusividade da Microsoft. Então, tem muita coisa feita para Java, tem muita coisa feita para JavaScript, tem muita coisa feita para uma série de aplicações. Né? Isso é muito legal, muito interessante da gente estar analisando. Tá bom? Testes de penetração. Eu já falei para vocês diversas vezes da importância de vocês fazerem testes de penetração. A gente vai ter uma aula sobre testes de penetração, mas saibam, né, que testes de penetração muitas das vezes são difíceis de serem utilizados, são difíceis de você contratar. A maior parte das empresas não quer, né, contratar uma empresa parceira para fazer um teste de penetração. Isso é uma coisa que eu acho um pouco triste, né? E aí surge a API do Zap, né? Ou o ASP Zap, que é um projeto, eu coloquei um curso lá para vocês, um projeto do Coursera, que é você indo fazendo passo a passo do uso da API do Zap. Então, por favor, cursem esse projeto do Coursera. É um projeto prático, né? Guiadinho, e que vai permitir vocês ganharem muita manha, tá? Então, é mais nesse sentido que eu estou pedindo para vocês realizarem esse trabalho, tá bom? Então, essa ferramenta vai permitir você realizar algumas operações que seriam necessárias para um teste, né, para um teste de penetração, e essas operações seriam necessárias para um teste de penetração são bastante acabam que o OWASP vai automatizar e diminui o custo de você ter. Então, se você imagina o seguinte, enquanto um teste de penetração completo você deveria fazer de mês em mês, o OWASP Zap você pode executar, né, toda vez que você faz o deploy da tua aplicação. Tá? Então, isso é uma vantagem e não tem só para C Sharp, tem para JavaScript também. E a ideia seria, um exemplo do Zap você vai abrir o Zap, vai criar um objeto Zap Factory, vai abrir esse objeto, vai escanear uma determinada URL que vai ser dada da tua aplicação web e vai gerar um repositório para você. Ou seja, isso aqui, por si só, já te dá... se você não sabe mais nada do WhatsApp, ele te dá alguma coisa para que você possa olhar, entendeu? Então, isso é bastante interessante e vai agregando os resultados ao longo do tempo. Então, eu posso especificar, né, além da minha página web, se eu quero, na verdade, fazer uma verificação também da integridade física da minha aplicação, e ele vai fazer esse scanning para mim, tá? Tem uma série de referências, né, sobre esse assunto. Vou até, né, algumas de como você configurar um ambiente de CI/CD from scratch, né, ou seja, do zero. Essas transparências já estão com vocês. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Tem, na verdade, uma aplicação interessante que eu gostaria de comentar com vocês, né, um artigo que está aqui, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir aqui ele com vocês.
que é você poder fazer essa mesma coisa com o Python, tá? Você poder escanear código Python que esteja numa imagem Docker. Esse é um dos artigos, né, que está lá que eu coloquei, mas ele é interessante, eu acho que ele vale a pena de ser visto, eu acho que vale a pena de vocês darem uma olhada nesse artigo. E eu gostaria, né, eu acho que é interessante a gente ir, tá? Então, eu vou continuar esse assunto do CICD, né? E a gente depois mostrar o OpenShift mais para o final da aula. Então, pode ser que hoje tenha uma aula um pouquinho mais longa. Eu já, se vocês estiverem de boa, eu continuo, né? Eu tô sussa aqui com vocês, tá? Então, testando com o ASP, né? Vamos criar software seguro. Então, introdução, né? O que eu falei sobre essa questão dos testes, deles serem extremamente, né, abertos em relação à minha infraestrutura, né, com os cenários de teste. Né? Um exemplo de teste bobo em C# é usar a biblioteca do XUnit. No Python, a gente vai ter a PyUnit como um equivalente, né? Mas existem diversas bibliotecas de teste, cada um vai ter um exemplo. E a ideia é que, na verdade, eu queira, né, executar uma função e o resultado dessa função, o que vai sair numa variável, é que eu quero verificar. Né? Então, uma forma, quando eu falo em TDD, TDD vem de Test Driven Development, o que eu estou fazendo é gerando esses testes com os resultados que eu tenho esperado, né, para depois construir o software em função disso. Qual é? Cara, desculpa, Brenda, não tinha lido. Essa ideia de Infra as a Code é bem legal, Terraform, Ansible e tal. Eu acho que essa questão de Infra as a Code é uma das coisas que eu acho que é muito importante, que eu acho que a gente acaba explorando pouco, justamente porque a gente só tem um curso de redes, né? Se só tem rede Zoom, né? A maior parte dos cursos só tem rede Zoom. Então fica muito difícil a gente falar de como gerar uma infraestrutura, de como fazer um planejamento, justamente porque a gente não tem laboratório para isso tudo, porque a gente não tem esse tempo, né? Porque senão a gente perde a parte teórica. E acaba que esse conhecimento ou fica com a gente, vocês só vão ter ele quando a gente tiver em projeto sobre isso, ou então não tem, entendeu? E mesmo quando está em projeto, a gente está sempre enrolado com alguma coisa, então talvez se tivesse mais disciplinas, né? Um curso que pudesse ter redes 1, redes 2, redes 3. Eu dei aula num curso há muitos anos atrás, que ele era um tecnólogo em redes de computadores. Então, cada uma das camadas da rede, ela era uma disciplina, né? Então, você trabalhava a camada de aplicação, então você tinha um semestre inteiro de camada de aplicação para você exercitar os conceitos. Então, você tinha um semestre inteiro de camada de transporte e rede para você lidar com infraestrutura. E aí, lidando com isso, então tinha muita qualidade. No curso que é mais generalista, isso às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas aí, meu coraçãozinho fica chateado mesmo, não tem jeito. Então, tem muita coisa que eu acho bacana, que infelizmente acaba que a gente não tem esse tempo, não consegue passar para vocês da forma que gostaria, justamente porque tem muito a ser feito ainda. Como eu falei, tem o Security Code Analyzer, que ele é uma forma, né? Assim, se a gente... isso aqui eu não sei se vocês conhecem o XKCD. O XKCD é uma série de tirinhas que elas são semanais, né? E essa é uma tirinha sobre SQL Injection, né? Olha só, o nome do menino é Robert, vírgula, ponto, fecha, drop table students, ponto, vírgula, menos. Ou seja, né? O que ela está fazendo simplesmente dando um drop table students
na base de dados da escola, né? E isso, na verdade, é muito normal e era muito comum de você ter. Se você tentar criar um usuário do Gmail hoje em dia com esse tipo de coisa, né, você vai ver que nada disso vai acontecer, porque eles sanitizam, né, as entradas da base de dados, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou criar um código, aqui está a origem desse código, mas eu vou criar um código, né, que ele seja vulnerável, né? Então, cria aqui um void, vou chamando um arquivo .exe e vou simplesmente executar esse arquivo .exe, né? E aí estou usando o meu usuário. Então, na verdade, o que a gente está dizendo, né? Como é que eu vou executar esse comando user mais input role user para esse meu argumento aqui, né, de função? O que eu vou fazer é tentar sanitizar o que eu posso utilizar como input da minha informação, né? Se eu estou pegando um input qualquer aqui, eu vou garantir que o meu input só esteja dentro de uma determinada expressão regular. Ou seja, o alfabeto que forma o meu input, ele é um alfabeto regular, e é isso que a gente hoje em dia mais usa. Ou seja, para 90% dos ataques que a gente tem hoje, né, o bom senso e a capacidade que eu tenho de limar os inputs que vão resolver 95% dos casos. Ou seja, com 2 linhas de código, eu consigo, e isso é a mesma coisa para qualquer linguagem de programação, eu consigo fazer uma verificação, né? Então, e mesmo que você não lembre disso, você pode rodar um analisador estático de código, como, por exemplo, o SonarQube. Eu vou encher o saco com o SonarQube, para que vocês, né, possam verificar se seu código ele é estático ou não. Para fazer injeção de caminhos, eu uso a mesma coisa. Eu vou garantir que o meu caminho que eu vou inserir aqui, ele não é um comando, né? Então eu vou sanitizar também com uma expressão, com uma expressão regular, né? Se eu faço injeção em XML, né? Vocês vão ver que isso é um exemplo para .NET. E aí o que eu quero que vocês se terem da seguinte coisa é o seguinte, né? Na parte do .NET, como em qualquer outro ambiente de desenvolvimento, o que vocês vão ter, né, que dependendo da versão, você vai ter vulnerabilidades distintas. Ou seja, quando você adota uma versão, sai uma versão nova, às vezes, se você está num ambiente de produção, faz mais sentido você esperar que surjam as vulnerabilidades e ficar com uma versão que já está mais estável durante um tempo, do que buscar sempre as novidades. Isso pode ser que não ajude vocês, tá bom? Fazendo a mesma coisa com a Ideal Injection, o procedimento é o mesmo, tá? LDAP é um gerenciador de caraca, como é que é o nome? De identidades, né? Você consegue gerenciar. Mesma coisa no MOS Care Injection, né? Garantir, né, que eu vou sanitizar os meus inputs, né? Separar a execução, né, das minhas queries do meu input propriamente dito. Esse código vulnerável que está aqui, ele é justamente o código, né, que é como a gente aprende a programar inserção em banco de dados. Isso não é razoável, isso não é legal, isso não deveria funcionar, tá bom? Mas funciona, a gente usa e a culpa é nossa como sociedade de estar fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Né? Eu também posso gerenciar isso dentro de controles, tá? XSS é a mesma coisa, eu tenho que evitar utilizar os parâmetros diretamente, eu tenho que utilizar funções que encapsulem, funções de verificação, né? Referência segura a objetos, aquele path transversal, é a mesma questão. Então, praticamente tudo é manipulação dos meus inputs que eu quero, né? Que eu vou buscar vulnerabilidade e eu vou tentar isolar de determinada maneira. Então, existem, inclusive, alguns annotations, alguns... Como é que é o nome?
alguns... Caraca, calma aí que deu branco, gente. Não é annotation, é um... Ah, meu Deus do céu. Não, não é macro regex, não. É o... Cara, não lembro, esqueci. Esqueci o nome disso. Daqui a pouco eu vou lembrar, tá dando branco. É estupidez. É aquele comando que você dá, que ele adiciona, que ele vai linkar a tua função a uma função já previamente estabelecida, adicionando vulnerabilidade. Se HTTP push é a mesma coisa, não é annotation, isso aí é o... Nossa senhora, que branco ridículo. Um decorador. Nossa, decorator. Isso funciona como um decorator. Então, às vezes, você vai ter alguns decorators que são específicos para segurança. Nossa senhora, eu tô ficando muito velho mesmo. Esses decoradores eles vão ser muito importantes, porque eles vão adicionar muitas vezes código, informação segura e funcionalidade de segurança já prontas. Então, você, às vezes, buscar um decorator de segurança próprio para o teu código é algo que já tem. Por exemplo, um framework para Python, o Flask, usa decorators para tudo, né? Ou seja, esse decorator vai adicionar função à tua função já existente. Nossa senhora, como é que eu demorei tanto para lembrar disso? A mesma coisa é SSL, você vai pedir certificados, e a mesma coisa. O SSL nada mais é do que código que você vai executar, então separa a execução do teu código, do teu SSL, das tuas requisições propriamente ditas. Né? Teste de penetração frequentemente, tá? Essas coisas o Zap já tem. Então eu vou postar aqui para vocês, né, a experiência. É um projeto guiado. Ele dura só algumas horinhas. É do Coursera, é muito legal. Eu fiz recentemente, né? E eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, né? Então, tem alguns... Eu deixei mais alguns links aqui com vocês, tá? Esses links são bastante interessantes. Essas transparências já estão lá no site. E por enquanto, senhores, é isso.
Dúvidas, traumas ou desilusões? Deixa eu só mostrar para vocês o ambiente do OpenShift. Tem um curso que, se eu não me engano, é gratuito, que eu vou jogar aqui para vocês também. Que é aqui o... Tá, já achei. Se vocês forem ver aqui, esse é o Interactive Learning Portal. Esse OpenShift, ele tem alguns cursos, esses cursos são muito interessantes, vocês conseguem trabalhar, né, e eles mostram para vocês algumas coisas muito, muito legais, eles são interativos, né, eles vão abrir para vocês um ambiente muito parecido, cada um desses caras tem cenários, né? Por exemplo, se eu quiser aqui iniciar o cenário de logar num cluster OpenShift, né, ele vai abrir para mim uma atividade para eu fazer, eu vou iniciar o cenário e ele vai me dando, né, operações. É muito parecido com o Code Academy para quem quiser trabalhar. Então, por exemplo, né, ele vai pedir, né, vai ter um conjunto de passos, ele tem uma URL pública que ele vai pedir para você utilizar, né? Então, você vai conseguir logar com os seus usuários. Né? Então, todo o treinamento ele é feito através dessa interface. Tem treinamento para tipo assim, para diversas coisas. Eu usei bastante essa ferramenta para trabalhar com o pessoal, né, já de empresa, porque permite que você tenha uma primeira experiência com o OpenShift sem que você precise instalar. E existe uma outra ferramenta muito interessante que você pode instalar na tua máquina, né, que é o MiniShift. Para aqueles que quiserem trabalhar com uma nuvem privada dentro da própria, né? É um clusterzinho também baseado numa máquina virtual. Ele é bem interessante, precisa de um pouco de recurso na tua máquina, mas assim, tipo 8 GB de RAM, tem uma máquina de 8 GB, o que hoje em dia não é nada demais. Então o ambiente do MiniShift é o que a gente vai utilizar, esse ambiente do Learn OpenShift a gente vai utilizar para algumas atividades dentro do curso, tá? Nas nossas aulas práticas, mas eu recomendo que caso vocês não queiram usar o LearnShift, ele é aberto, tá? Ele é gratuito, vocês podem instalar o MiniShift na máquina de vocês para pensar esses ambientes de CI, CD na nuvem, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Cara, eu, assim, não sei se vocês sabem, mas durante muitos anos, o LabNet, o meu laboratório, a gente hosteava um cluster
OpenStack gigante. A gente trouxe um treinamento da OpenStack para o Brasil, né? E ele foi lá no NCE, teve um curso de 2 dias, de 16 horas, com desenvolvedores do próprio OpenStack, mostrando como rodar e como fazer parte do projeto do OpenStack. A gente tem uma nuvem gigante, 2 terabytes de RAM, que fica no laboratório. A gente vai devolver essa nuvem porque foi um empréstimo de uma empresa lá no Canadá. E eles solicitaram de volta. Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Então o OpenStack também é excelente, eu tenho muito carinho pelo OpenStack. E é isso. Assim, mas eu acho que em termos de treinamento de material para você treinar, o OpenShift ele está mais amadurecido, tá? Mas é claro que vocês podem tem diversas opções de nuvem, tá? E que vocês podem estar utilizando, vocês podem estar trabalhando, né? A própria Azure, a própria AWS, a própria, né? Um Docker Swarm, que você mesmo monte a infraestrutura. Então essas são coisas que vocês podem, o próprio Kubernetes, né? A DigitalOcean é todo sobre container também. Então, é mais nesse sentido, né? Eu acho que é essa questão que eu acho que é bastante importante. O ambiente é muito simples, vocês vão ver aqui que você tem um console para você logar. Então, você pode vir aqui, escrever developer, que é o usuário. Logou aqui no sistema da administração. Chegou aqui em Project, bem-vindo ao OpenShift. Um Create Project qualquer. E aí vai dizer, vou chamar aqui de My Project, exatamente seguindo. E vou dar aqui um Create. Pronto, já criei uma tarefa. Você vê aqui que tem workloads e AML. Então, o OpenShift nada mais é do que uma plataforma de gerenciamento de containers. E esse treinamento vai ser muito legal. Então, a gente vai começar agora mais uns ciclos práticos, tá, de atividades, de treinamentos. A gente vai ter na semana que vem Firewall. Vamos buscar alguma coisa com testes de penetração. Eu estou dando esses recursos. Vou falar um pouquinho sobre contratos inteligentes. E é mais nisso que a gente vai se dedicar nas próximas 2, 3 semanas. Vou fazer um overview do capítulo 8 do Kuroz, que é o capítulo de segurança, para a gente ver como é que é a segurança a nível de protocolo. E depois eu vou fazer um wrap-up do curso, vou fechar o curso direitinho, né? Vou deixar uma lista de exercícios, vou deixar mais 1 ou 2 trabalhos bobos para vocês fazerem. E a gente fecha essa disciplina. Eu acho que teve bastante conteúdo. Assim, ainda tem muita coisa para ver, mas eu acho que de forma geral a gente viu bastante coisa, a gente falou sobre bastante coisa, né? Lembrando que o nosso objetivo é sempre a prevenção, né? E não a automação. Então a gente vai continuar construindo, né? Eu vou botar uma descrição do trabalho final, que vai ser uma aplicação que vocês vão construir na linguagem que vocês quiserem fazer, mas que vocês devem mostrar para mim justificar por que a aplicação de vocês é segura dentro do plano de segurança, tá bom? E o entregável desse trabalho final vai ser o plano de segurança com o código-fonte da tua aplicação na linguagem que for. Tá ok, pessoal? Então, senhores, por hoje é só. Dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, sintam-se à vontade. Eu vou parar aqui a gravação.